Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à quarta aula do minicurso Como Escrever para Crianças e Jovens. Esse minicurso faz parte da programação do projeto O Pequeno Vendedor de Chicletes e Outros Contos sem Fadas, incentivado pela Secretaria Municipal de Cultura de Uberlândia. O projeto consiste na publicação de uma coletânea de 7 narrativas baseadas em contos clássicos de Hans Christian Andersen. E se você quiser saber mais informações sobre o projeto e sobre a coletânea, é só acessar o recantodaprosa.com. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você perdeu as aulas anteriores desse minicurso, é só voltar no começo da playlist, que também vai estar aqui na descrição. Nas primeiras aulas, eu abordei alguns temas que vão ser fundamentais para que a gente consiga continuar daqui em diante. Então, eu sugiro que você assista às aulas iniciais, caso você já não tenha feito isso. Na terceira aula, a gente começou também a falar sobre os elementos fundamentais da narrativa, e nós já abordamos os temas personagem e enredo. E hoje nós vamos falar de um tema que talvez seja um dos mais complexos da teoria literária, que é o foco narrativo. Mas nós não vamos nos aprofundar muito, nem trabalhar com questionamentos muito elaborados, pois este é um minicurso para iniciantes que estão dando seus primeiros passos na escrita para crianças e jovens. E nós não precisamos nos aprofundar tanto na crítica literária. A ideia aqui é dar um panorama que seja útil para que a gente faça alguns exercícios práticos para a gente poder destravar na escrita e começar os nossos próprios textos. Então, sem mais demora, vamos logo ao nosso conteúdo da aula de hoje. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos continuar com a análise dos elementos fundamentais da narrativa. E o nosso estudo de hoje será centrado no foco narrativo. Esse é talvez um dos temas mais complexos da teoria narrativa. Por isso, nós aqui vamos conversar apenas brevemente sobre o assunto, sem nos aprofundarmos demais ou explorarmos teorias muito divergentes. Basicamente, a ideia da aula de hoje é dar uma noção geral do que é a focalização narrativa. Então vamos ao nosso estudo. Quando falamos em foco narrativo, estamos pensando sobre o ponto de vista a partir do qual iremos contar a nossa história. Esse ponto de vista pode ser o de um adulto, o de uma criança, o de um animal, um objeto, um ser fantástico ou muitas outras possibilidades. E a essa voz que irá contar a história, damos o nome de narrador. Aqui eu trouxe a imagem de uma fotógrafa que está focalizando a sua fotografada. E essa é uma imagem que nos aproxima do conceito de focalização narrativa, pois assim como um fotógrafo, o narrador irá escolher o que vai mostrar dos seus personagens, de que modo, a que distância e sob qual ótica. Vejamos algumas possibilidades. Em uma história, o narrador poderá conversar com a criança ou não. Poderá estar dentro da história ou fora dela. Poderá contar o que acontece consigo mesmo ou com outro personagem. Assim como poderá fazer intromissões e antecipações dependendo do seu papel na história e do quanto sabe sobre ela. É claro que há inúmeras outras possibilidades. Essas são apenas algumas das que eu trouxe para mostrar a grande quantidade de combinações que podemos fazer para criar uma voz narrativa. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos para que essas possibilidades fiquem um pouco mais claras. Aqui eu trouxe um trecho da abertura do livro Meu Amigo Pintor, de Lígia Bojunga. Quando conversamos sobre os temas que podem ser abordados numa narrativa, eu me referi a esse livro, uma vez que ele toca em um tema considerado tabu, mas de uma forma bastante delicada e compreensível às crianças. Mas vamos agora observar qual é a voz narrativa que Lígia Bojunga utiliza nessa história. O livro começa com as seguintes palavras: Eu não sei se já nasci desse jeito ou se eu fui ficando assim por causa do meu amigo pintor. Mas quando eu olho para uma coisa, eu me ligo logo é na cor. Um dia, o meu amigo me disse que eu era um garoto com alma de artista e me deu um álbum com os trabalhos que ele tinha feito em aquarela, tinta a óleo e pastel. O meu amigo me disse que quanto mais a gente prestava atenção numa cor, mais coisa saía de dentro dela. Mas hoje teve uma hora que eu não estava a fim de olhar para a cara de ninguém. Então, abri o álbum que ele tinha me dado.
só para poder ficar olhando para cada cor e mais nada. E de repente eu entendi direitinho o que ele tinha falado. Me deu uma vontade danada de ir lá em cima e dizer para ele. Só que não deu para falar com meu amigo pintor. Ele morreu. Hoje está fazendo 3 dias que ele morreu. Vamos voltar por um instante ao slide anterior para observar as questões que eu havia colocado. Neste trecho de Meu Amigo Pintor, podemos observar que o narrador não está conversando com a criança, ou seja, ele não se dirige diretamente ao leitor. Podemos perceber também que o narrador está dentro da história, afinal, ele é um personagem da narrativa. Indo para o terceiro tópico, percebemos que ele está narrando o que aconteceu consigo mesmo, ou seja, ele irá contar a própria história a partir da perspectiva da amizade que ele teve com o seu amigo pintor. E vemos também que ele não é capaz de antecipar o que irá acontecer, pois para fazer isso, o personagem teria de ter alguma habilidade de ver o próprio futuro. Mas vejamos agora um outro exemplo de um outro texto bem diferente. Neste slide, eu trouxe a abertura do primeiro livro da série Desventuras em Série, do autor Lemony Snicket. E a história começa da seguinte forma. Se vocês se interessam por histórias com final feliz, é melhor ler algum outro livro. Vou avisando, porque este é um livro que não tem de jeito nenhum um final feliz, como também não tem de jeito nenhum um começo feliz, e em que os acontecimentos felizes no miolo da história são pouquíssimos. E isso porque momentos felizes não são o que mais encontramos na vida dos 3 jovens Baudelaire, cuja história está aqui contada. Lamento ter que dizer isso a vocês, mas o enredo é assim. Fazer o quê? Voltemos mais uma vez às questões anteriores, agora para analisar este livro. Em Desventuras em Série, percebemos que o narrador está conversando diretamente com os leitores, até de forma bastante explícita, abrindo o livro com uma frase que diz: se vocês se interessam por histórias com final feliz, é melhor ler algum outro livro. Partindo para o segundo tópico, ao longo da narrativa, iremos perceber que este narrador faz parte da história, ou seja, ele está dentro do universo construído. Mas neste caso, ele não irá narrar o que está acontecendo consigo, e sim o que irá acontecer com os órfãos Baudelaire. E quanto ao último tópico, podemos perceber que ele irá fazer várias intromissões e antecipações, pois ele sabe como a história irá terminar, e até já adverte o leitor que não será de uma forma feliz. Mas vamos dar continuidade às nossas dicas para a construção de um bom foco narrativo. Aqui eu trouxe uma recomendação de que você tenha clareza das escolhas que fez para construir a sua voz narrativa, pois assim você irá evitar incoerências. Lembre-se sempre daquilo que eu venho dizendo desde a primeira aula. Você precisa respeitar as regras que você combinou com os leitores dentro da própria narrativa, já na abertura do seu livro. O que eu quero dizer é que se você escolhe contar a história do ponto de vista do próprio personagem central e em determinado momento ele fala de algo que ainda vai acontecer, sem, no entanto, ter algum tipo de poder mágico para ver o futuro, você está criando uma incoerência. E esse é apenas um dos tipos de equívocos que podem escapar ao longo do processo de escrita. Um outro, que às vezes acaba acontecendo, é que quando você escolhe contar uma história do ponto de vista do próprio personagem e ele diz algo sobre o que outro personagem está pensando, há aí também uma incoerência. A não ser, é claro, que o seu personagem tenha alguma habilidade sobrenatural de enxergar os pensamentos dos outros. Aqui, eu repito o que eu disse sobre personagens. Tudo é possível, desde que haja coerência. Essas escolhas costumam ser feitas de forma bastante intuitiva, mas à medida que você vai tomando consciência delas, você vai se tornando mais atento a esses problemas que de outra forma poderiam passar despercebidos. O importante é avaliar quais são os prós e contras de cada tipo de focalização. Não há focalização melhor ou pior do que a outra. O que existe é um narrador mais ou menos adequado àquilo que você se propõe a fazer.
pois dependendo do que você quer contar, algumas limitações podem se mostrar impeditivos e acabar emperrando o seu processo criativo. Em mais de uma ocasião, já pude trocar ideias com escritores que conseguiram superar bloqueios criativos apenas fazendo uma alteração de foco narrativo. Mas veja só, quando digo apenas, não quero dizer que essa seja uma alteração simples, pois uma mudança de foco narrativo irá alterar completamente a forma como você conta uma história. Daí que a minha sugestão é que você tenha clareza logo no começo de qual é o narrador mais apropriado para contar a sua história. Para reiterar o que eu disse sobre a vasta possibilidade de combinações na criação de um foco narrativo, eu vou continuar aqui com mais um exemplo tirado do livro Desventuras em Série. Uma das coisas que eu acho mais legais nessa série é que o seu narrador é um narrador absolutamente impossível e que, por regras formais de teoria narrativa, seria considerado incoerente. No entanto, como essas incoerências são apresentadas logo de cara e assumidas dentro do universo ficcional criado pelo autor, a história se sustenta ao longo de 13 livros sem parecer contraditória. Vejam só que interessante é esse trecho extraído do fim do primeiro livro, chamado Mau Começo, que já anuncia o segundo livro da série. E observem como aqui há uma carta ao editor assinada pelo próprio autor, que é também um narrador, que é também o personagem que acompanha a trajetória dos órfãos Baudelaire. O autor fez aqui um intrincado trabalho de criação de um narrador, que tem uma voz bastante peculiar e que está ao mesmo tempo dentro da história e fora da história, conhecendo minuciosamente os personagens, mas sem nunca interagir com eles. Como eu disse, tudo é possível, desde que essas regras estejam combinadas com o leitor. Vejamos este trecho. Ao meu amável editor, escrevo-lhe da sede londrina da Sociedade Herpetológica, onde estou tentando descobrir o que aconteceu com a coleção de répteis do Dr. Montgomery após os trágicos acontecimentos ocorridos quando os órfãos Baudelaire se achavam sob sua guarda. Um de meus colegas porá uma pequena caixa à prova d'água na cabine telefônica do Hotel Electra às 11 da noite, na próxima terça-feira. Retire-a, por favor, antes da meia-noite, para evitar que caia em mãos erradas. Na caixa encontrará a minha descrição desses terríveis acontecimentos, intitulada A Sala dos Répteis, bem como um mapa do mau caminho, uma cópia do filme Zumbis na Neve e a receita do Dr. Montgomery para o bolo com creme de coco. Consegui também localizar um dos poucos retratos do Dr. Luca Font para servir de ajuda às ilustrações do Sr. Helkes. Respeitosamente, Lemony Snicket. Observem como essa carta parece extremamente realista. Um leitor desavisado poderia até achar que a Sociedade Herpetológica Londrina é real, ou que há mesmo um Hotel Electra. Mas tudo é criação do autor, inclusive o filme a que ele se refere, chamado Zumbis na Neve. E veja como aqui ele está enviando ao seu editor o segundo livro da coleção, que de fato se chama A Sala dos Répteis. Mas o mais curioso é que eu acho super interessante como ele diz que encontrou um retrato de um dos personagens e que o está enviando ao ilustrador, que é quem de fato ilustra toda a série. Mas vamos então ao nosso exercício de hoje para colocar em prática alguns dos conhecimentos que adquirimos. Eu dei a este exercício o nome de quem vai contar a história e a minha proposta é dividida em duas partes. Na primeira parte da atividade, eu proponho que você procure um livro que te marcou profundamente e analise o foco narrativo utilizado segundo os critérios que abordamos hoje. Se quiser, você pode utilizar o mesmo texto que utilizou no primeiro exercício da primeira aula. Num segundo momento, pense na forma como você quer contar a sua história e no porquê de cada escolha, pois aqui já começaremos a rascunhar aquilo que iremos fazer após a última aula, que será a escrita de um conto infanto-juvenil.
Para te ajudar a criar o seu narrador, eu coloquei aqui algumas questões. O narrador irá interagir com o leitor? Irá fazer comentários ou irá apenas contar a história? Este narrador irá fazer parte da história ou estará observando os acontecimentos de fora dela? No caso de ele estar dentro da história, ele é o personagem principal ou não? E no caso de estar fora dela, ele conhece a interioridade dos personagens ou apenas descreve o que eles fazem sem mergulhar em seus pensamentos e sensações? Finalmente, se ele conhece a interioridade dos personagens, será que ele irá focar em apenas um deles, em alguns ou em todos os personagens? Quanto a este último aspecto, minha dica é que você procure focar em apenas um. E digo isso por uma razão muito simples, que é a de você não se perder quanto a quem é o seu personagem central. Mas é claro que todas essas escolhas passam pelo que é mais adequado à história que você quer contar. Lembro que, como sempre, se você quiser, você poderá compartilhar os resultados do seu processo criativo em nosso grupo no Facebook. E que se você tiver alguma dúvida, basta deixá-la aqui nos comentários ou mesmo lá no grupo. Então, será que agora você se sente um pouco mais preparado para contar a sua história? Essa foi a nossa quarta aula do minicurso Como Escrever para Crianças e Jovens. Se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o seu joinha, de deixar um comentário aqui embaixo e também de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque nós ainda temos mais 2 aulas e, além disso, eu estou sempre trazendo conteúdos novos aqui no canal. Reforço o convite para que vocês deem uma passadinha no Recanto da Prosa, porque o livro está com um preço super especial de lançamento. Sério mesmo, gente, está com um descontão. Então, acesse o recantodaprosa.com/loja e já garanta o seu exemplar. Caso você esteja em dúvida se essa literatura é mesmo a sua praia, se você vai curtir a coletânea ou não, eu ainda tenho disponível um e-book lá na lojinha com o primeiro conto integralmente para download. Então é só baixar o seu, que aí você tem uma amostrinha do que é o livro O Pequeno Vendedor de Chicletes. Além disso, aqui no canal nós também temos uma playlist chamada Contos Sem Fadas, na qual eu contei as primeiras 5 histórias do livro, trouxe algumas informações sobre Hans Christian Andersen e dividi com vocês um pouco do processo de como foi a construção da obra. Ah, e se você ainda não faz parte do nosso grupo no Facebook, é só acessar o link que vai estar aqui embaixo, porque lá nós temos um espaço para troca dos nossos exercícios, troca de referências, materiais, e assim a gente pode se ajudar a escrever. Então é isso, os recadinhos que eu tinha para dar hoje são esses. Espero ver vocês nas próximas aulas. Então, um beijo e até a próxima!